A primeira turma do Supremo Tribunal Federal não estava com a sua composição completa quando julgou o Eduardo Bolsonaro e o condenou pela prática do crime de coação no curso do processo. Será que isso foi algo que prejudicou a defesa do Eduardo Bolsonaro? Você vai entender isso aqui nesse vídeo. Eu sou o Francisco Braga e esse é o Brasil Explicado. Bom, como vocês já devem saber, o Eduardo Bolsonaro foi condenado criminalmente pela primeira turma do Supremo Tribunal Federal pela prática do crime de coação no curso do processo, porque ele tentou influenciar no julgamento do Jair Bolsonaro pela tentativa de golpe de Estado. Como foi que ele tentou influenciar no julgamento do Jair Bolsonaro? Por meio de aplicação de sanções pelo governo norte-americano ao governo brasileiro e a autoridades brasileiras. O Eduardo Bolsonaro usou a sua influência política para levar o governo norte-americano a aplicar essas sanções com o objetivo de influenciar no julgamento criminal de Jair Bolsonaro. Bom, a primeira turma do Supremo Tribunal Federal, então, condenou Eduardo Bolsonaro pela prática desse crime, o crime de coação no curso do processo, que está previsto no artigo 344 do Código Penal. Mas acontece que a primeira turma do STF, quando realizou esse julgamento, não estava com a sua composição completa. Cada turma do STF é composta de 5 ministros. O STF é composto de 11 ministros e ele se divide internamente em 2 turmas. Cada turma tem 5 ministros. E aí sobra o ministro presidente do STF que não integra nenhuma turma. Atualmente o STF está com 10 ministros. Existe uma vaga aberta no STF. Por conta disso, as turmas do Supremo Tribunal Federal não estão as duas com a sua composição completa. A primeira turma está com apenas 4 ministros. Então a vaga que está aberta no STF é uma vaga da primeira turma do Supremo Tribunal Federal. Mas o tribunal não para de funcionar porque a sua composição não está completa. Por exemplo, o plenário do STF pode funcionar com apenas 6 ministros. E as turmas do STF podem funcionar com apenas 3 ministros. Isso está previsto no regimento interno do Supremo Tribunal Federal. Bom, embora o regimento interno do Supremo Tribunal Federal preveja que o plenário pode funcionar com 6 ministros, que as turmas podem funcionar com 3 ministros, houve alegação na ação penal do Eduardo Bolsonaro de que o fato de a turma não estar com a sua composição completa poderia prejudicar o réu, poderia prejudicar o Eduardo Bolsonaro. E aí a sua defesa chegou até mesmo a pedir o adiamento do julgamento para aguardar um momento em que a turma estivesse com a sua composição completa. Esse pedido não foi acolhido pela primeira turma do STF. Por quê? Porque existe previsão legal no sentido de que, se em um processo criminal a votação terminar empatada, imagine, por exemplo, então, nesse caso do Eduardo Bolsonaro, que 2 ministros votassem pela condenação e outros 2 votassem pela absolvição. Haveria aí um julgamento terminado empatado. A legislação prevê que, quando o julgamento termina empatado, deve prevalecer o voto mais favorável ao réu quando se trata de um processo criminal. Então, nesse caso do Eduardo Bolsonaro, se o julgamento tivesse terminado empatado, 2 votos pela condenação e 2 votos pela absolvição, prevaleceria a absolvição. Então, a primeira turma do Supremo Tribunal Federal rejeitou a alegação de possível prejuízo à defesa. Então, a primeira turma do STF rejeitou a alegação da defesa do Eduardo Bolsonaro de que o fato de ela não estar com a sua composição completa poder prejudicar no julgamento, justamente por isso. Porque, em caso de empate na votação, prevaleceria o voto mais favorável ao réu. Então, não. O fato de a primeira turma do Supremo Tribunal Federal não estar com a sua composição completa não prejudicou o Eduardo Bolsonaro no julgamento da sua ação penal pela prática do crime de coação no curso do processo. Na verdade, o fato de a primeira turma do Supremo não estar com a sua composição completa foi algo que era até mais favorável ao Eduardo Bolsonaro. Porque se a primeira turma estivesse com a sua composição integral, com os 5 ministros, seria necessário que ele, Eduardo Bolsonaro, obtivesse o voto de 3 ministros, pelo menos, para ser absolvido. E com a composição incompleta,
com apenas 4 ministros, 2 votos seriam suficientes para absolvê-lo, porque daí haveria um empate na votação. 2 ministros votariam pela absolvição e 2 votariam pela condenação. Empatando, prevalece o voto mais favorável. Então, Eduardo Bolsonaro não foi prejudicado por conta de a primeira turma do Supremo não estar com a sua composição completa. Se há alguma notícia que você viu por aí, achou estranha, quer que seja explicada, comenta aqui, me fala qual foi, eu gravo um vídeo e explico para você. Esse é o Brasil Explicado, é explicação, não é opinião. Se curtiu o vídeo, deixa o like, se inscreve no canal e ativa as notificações.